Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Vamos para as nossas redes sociais. Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, @TudoTalk. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem lá os seus comentários, compartilhem o nosso podcast, mande no direct, né, Júnior, mensagens para nós, sugestões de temas, se de alguém quiser também pessoas, participar, perguntas, só conversar conosco lá. Só mandar né? o direct que a gente responde, vai adorar ouvir aí o que você tem para falar. Sem dúvida. Agradecendo também a Rádio Cidade Jundiaí, que retransmite o nosso podcast na sua programação no 730M nas redes sociais. E hoje, nosso apoiador... Temos apoiador especial. E olha só que AVC. coisa, né? Vai casar com o tema que a Sem gente dúvida, tem hoje. Uma mulher empreendedora nos apoiando e a entrevista com uma mulher mais do que empreendedora, né? AVC Engenharia. AVC nosso Engenharia. agradecimento, AVC Engenharia. Depois a gente fala mais um Que pouquinho vai mais dar o serviço a certinho fundo. durante o nosso programa. E temos também o nosso Pix. Aqui. Se alguém quiser colaborar com o nosso programa, gostou do conteúdo, olha lá, o Júnior só acertou mirar. o QR Code. É só... É meio difícil, É um gente. apoio para nós. É só hein? mirar a Olha lá. câmera aí, não tem problema nenhum da quantia que vocês puderem dar, mas... Cada dedinho que ele acerta no QR Code é uma doação para Por nós favor, ali no gente, Pix, hein? mereço, Que é que é difícil acertar ali o QR Code, hein? Vamos para nossa entrevistada Bora lá. maravilhosa de hoje, então. Uma convidada especial, a empresária do ramo da educação, mulher empreendedora, como você já bem falou, a Pri Queiroz. Seja bem-vinda, Pri. Que delícia estar aqui com vocês. Bom demais. Prazerzaço. É mais uma comunicadora aqui com a gente. Não é bom, né? Que gostoso. Hoje vai ser bom, então. Vai, hoje vai render. Eu falei, Mais do que uma hora especial. vai ser pouco pra gente. Tanto tema tem pra falar aqui, né? Bora, Que vamos lá. história, hein, mulher? Meu Deus do céu, hein? Parabéns, primeiramente, pela sua Obrigada. história de vida. Tava falando aqui no bastidor, né, Júnior? A gente já se conhece há tanto Já, tempo, já, né? tem história, Quanta tem coisa história, já tem viu. história. Que delícia. É bom demais a gente se isso que é reencontrar bom, aqui, sim. assim, ó, no podcast. Pois é, Delícia, deliciosa. delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Tamo aí. E vamos contar essas histórias, então, né? Pri, eu quero já falar um tema que tá em alta, tá sempre em alta esse tema, que é sobre o feminismo, né? A gente vê muito em alta hoje em dia. Você se considera uma feminista? Você sabe que essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque assim, eu não me considero uma militante feminista, né? Então acho que hoje é interessante a gente complementar com essa palavra, porque de fato, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando, na verdade, sobre essa questão da igualdade, né? Então é quando a gente busca, na verdade, ter muito mais acesso, ter mais condições, ter mais igualdade salarial, oportunidades de trabalho. Agora, quando a gente nota algumas mulheres, por exemplo, que são militantes, isso, na verdade, me incomoda muito. Então, eu não me considero uma militante feminista. Não sou. E quando a gente, mais uma vez, né, quando a gente percebe essa questão do feminino hoje, eu acho que a gente tem que estar muito atrelado a quem a gente é, né? O que a gente sente de verdade. Então, eu nunca tive essa questão de olhar pro processo de militarismo, né, mesmo, porque a gente vê que tem mulheres que são muito radicais, não precisa de homem pra nada, não sei o que, não, desculpa, meu amor, eu adoro o homem, eu curto, então assim, não acho que dá pra gente viver sozinha, que a gente tem que ter tudo, e tá tudo bem, e faz o que os homens fazem ao torto à direito, não, eu não gosto disso, né, e como a minha bandeira é educação, então eu trato da educação de uma forma de mentalidade, né, que lá eu falo muito sobre mindset, então eu trago essa questão do mindset para a mulher que empreende, e aí, evidentemente, ela, quanto mais forte ela fica, mais, inclusive, resultados ela passa a ter, porque isso é consequência, né? Quando a mulher se toma posse mesmo de quem ela é, da sua força e tudo mais, ela transborda isso no meio que ela vive, para a família, para os amigos, para os negócios. E é essa a minha bandeira. Então, a minha bandeira é do fortalecimento do papel da mulher dentro dos negócios, da família, da sociedade. Não é simplesmente levantar uma bandeira, é fazer algo realmente para a sociedade. É isso aí, é isso aí. Essa é a minha máxima. E o que te fez levantar essa bandeira dentro da proposta educacional? Quais foram as suas motivações? Ou teve algum evento específico? Já é algo natural de você desde pequena? Conta pra gente um pouquinho. Lu, coisa doida, né? Na verdade, isso veio pra mim como um presente. Eu não era nada dessa área da educação, assim, pelo menos não diretamente. Eu venho de veículo de comunicação, né? Trabalhei 17 anos, estava a gente falando aqui no bastidor, 17 anos nas afiliadas da Globo. E minha área sempre foi veículo, sempre foi mídia, sempre foi comunicação. E aí, depois que eu saí da TV, eu montei uma TV minha, né? Então, cansei de fazer a TV dos outros, falei, vou criar a minha. Modesta, né? Fui lá e criei a minha, e criei a TV Cena,
que é tecnologia de indoor, né? Então, eu, na verdade, prosperei muito com indoor. Você foi a pioneira? Em Jundiaí, Foi, né? Jundiaí, sim. Tinha eu e um outro cara, que era o TI do micro. Ele era minha pedra no sapato mesmo. Posso até falar disso, porque recentemente eu encontrei com ele. Eu falei, cara, você era aquele. Ele falou, você também. Eu falei, então. É que um motivo ou outro é Um coisa motivo demais, ou outro, né? é bem assim. E então, nós aqui na cidade, sim, fomos pioneiros. Eu cheguei a ter 300 telas na cidade, assim, espalhadas na cidade, na região, Itatiba, Itupeva. Então, foi muito especial, assim. Foi um Eu momento lembro que na muito época era bacana. só você, por isso que eu pergunto. A TV Cena era bem presente. Muito, assim, marcou muito. Eu falei, olha que coisa bacana, era novidade. E era interessante porque até o meu concorrente, o pessoal falava assim, eu vi a TV Cena lá no ponto tal. Ou seja, não era eu, e eles estavam falando que era eu. E eu achava o máximo. Eu falei, olha, o marketing tá funcionando, né? Porque quando há confusão, né? Eu fui falar que viu o Silvio Santos na Globo, opa, então é porque o Silvio tá bem pra caramba, né? Bom, então voltando, eu venho de veículo. E aí, teve um momento na minha vida que a mídia estava me sufocando. Eu já não estava mais com tesão de trabalhar naquilo, assim. E eu comecei a pedir para Papai do Céu para me guiar, para me dar um novo norte, para me mostrar um outro lugar. E aí foi interessante porque eu sempre gosto de contar essa história, porque num outro lugar tinha uma outra mulher também orando e pedindo para o Papai do Céu para que colocasse uma pessoa no caminho dela que pudesse continuar com o projeto que era dela, chamado Mulheres que Decidem. E a gente se encontrou num evento. Eu nunca tinha tido oportunidade de conhecê-la se não fosse por conta de um amigo, de um grande amigo, que eu falo que é o padrinho, na verdade, desse projeto. E aí ele falou assim, Pri, nessa época eu tinha um canal no YouTube chamado Empresários em Cena, onde eu entrevistava também empresários comuns, que eu achava que todo mundo queria só falar com os blockbusters, né? E eu queria falar com gente comum, o seu Zé da padaria, o seu Manuel da farmácia, eu queria falar com essa galera. E eu criei o Empresários em Cena. E aí ele falou assim, vai para São Paulo para você conhecer essa mulher, que essa mulher é espetáculo, não é? Bom, pum, fui. E aí cheguei lá, voltei frustrada, porque ela não me deu entrevista. Não me deu. Voltei frustradaço, assim, um evento com 700 mulheres na Lapa e tal. Eu falei, cara, que lugar é esse? Esse evento já era das mulheres Já que era decidem. das Mulheres que Decidem. E eu, nessa ocasião, eu também era embaixadora de um grupo de negócios aqui em Jundiaí, chamado Nicol. Então, a gente tinha 300 empresários aqui na cidade, né? E eu que trouxe esse projeto que nasceu em Santos. E aqui a gente avançou muito com a Unicol. Não sei se você lembra, Júnior, da Unicol. Acho que não, né? Não. Então, foi dessa época aí, né? Que a gente se conheceu e tal. E aí, o que aconteceu é que eu estava muito nesse mundo do networking, né? Que é outra coisa que eu sou apaixonada. E, bom, voltei frustrada e continuei mandando para ela os meus conteúdos. Falei, vou compartilhar conhecimento. Aprendi que quando a gente compartilha, a gente aprende 2 vezes. Então, bora lá, né? E aí, comecei. E aí, foi interessante porque um dia ela me ligou. Nunca vou esquecer disso, gente. Greve dos caminhoneiros, maio de 2018. Ela me liga e pergunta. Falou, Priscila, eu queria que você viesse para cá porque eu preciso conversar com você. Eu falei, cara, não dá, não tem gasolina. Tipo, pode ser online? E partiu dela essa... Dela. Legal. Falou assim, pode ser online? E logo depois que tinha passado o evento e tudo mais, né? E a gente fez uma reunião e ela, então, me falou que ela tinha pedido para Papai do Céu para trazer um nome. E quando ela acordou, 2 nomes vieram para ela, o meu e de mais uma. Bom, não preciso nem falar que eu nunca quis saber o nome dessa outra, né? Porque vai que eu conheço enquanto ela na rua. Melhor não. Deixa quieto, né? Melhor não. Precisa. E ela me fez a proposta. Ela falou, pô, Pri, tô com questões pessoais, com filhos. Ela tinha 2 meninos jovens, né, na ocasião, super jovenzitos. E ela queria dar atenção para a família, estava com outras prioridades. A rede, assim, era uma coisa insana o que consumia de tempo dela. Hoje eu sei, porque realmente é insano. Hoje eu sei. E ela falou que uma das coisas que era interessante é que não tinha filhos. Então, que isso era, né, ou seja, era um descomplicômetro para ela. E eu falei, então tá. Conversei com o maridão, falei, é um projeto assim, papapá, vou viajar muito, tudo bem, Pri, tua cara, vai embora. E foi. Final de 2019 para 2020, eu pivotei o negócio totalmente, né? Eu tinha levado um grupo de empresários para o Vale do Silício, eu gosto de fazer missões de negócios, e aí eu tinha levado um grupo em 2019 para o Vale. E lá minha cabeça virou, total. Voltei assim, tipo, muito mexida. E falei, preciso mexer nisso. E aí entendi que a vocação da rede era educação. E foi daí que eu entendi que o meu papel era educação. Mas só um parêntese, né? Eu nunca entendi a minha preparação
porque eu sempre fui a maluca do treinamento. Então, tudo. Até a gente tava conversando no bastidor, né? PNL, coach, mentoria. Então, eu tenho 3 formações de coach, 2 de mentoria. Tô indo para minha pós-graduação em neurociência em vendas. Tudo que você imaginar de treinamento, de consciência, de levar consciência, eu já fiz na minha vida. E eu não imaginava, porque eu queria fazer para mim. Eu queria fazer para mim, para os meus negócios, para minha vida. Não era para compartilhar. E aí, quando veio a rede, eu entendi qual era a minha missão. Que era, de fato, compartilhar. E eu Chegou a hora de transbordar para outras mulheres. De transbordar, né? É isso aí. Então, hoje, a gente tem 40 mil mulheres no Brasil. É uma comunidade que ganhou prêmio já no Facebook. 5 mil alunos, né, dentro de uma metodologia que hoje a gente está pivotando mais uma vez, como modelo de assinatura. E a gente está aí, né, firme e forte. Você vê que o Papai do Céu uniu as pessoas certas, né, Júnior? Sempre, né, Lu? Será que o Papai do Céu nos uniu no podcast também? Sempre eles vão agindo pelos bastidores, né? A gente só tem que deixar o fluxo Com da vida certeza. seguir e não se preocupar, que a pessoa certa vai vir de uma forma ou de outra. Sem dúvida. E Verdade. explica Quando um a gente pouquinho, menos espera. explica um pouquinho da rede mesmo de mulheres, né? Você já fez essa introdução de como você chegou lá, que é esse trabalho até de levantar a bandeira em prol do feminino de uma forma educacional, mas explica exatamente o que faz, como faz, o que essas mulheres aprendem lá. Fala um pouquinho de como é a rede de mulheres que decidem. A gente, na verdade, tem uma metodologia gamificada. Então, quando eu pivotei o negócio, eu resolvi fazer toda uma gamificação. Então, a gente faz as mulheres jogarem videogame mesmo, né? Videogame da educação, passando de fase. Então, ela tem uma primeira fase que ela entra e aí ela tem 8 encontros com mentoras e olhando para o negócio que ela possui. Então, vendas, marketing, administração do tempo, alta produtividade, liderança, papel na sociedade. E aí cada encontro é uma chave. Terminado isso, ela tem que apresentar um projeto. E aí, nesse projeto, tem uma bancada onde ela... Como se ela fizesse um pitch, né? Então, ali ela faz a apresentação das maiores sacadas, das maiores chaves que viraram e tudo mais. E aí, depois dessa avaliação, ela vai para uma segunda fase. E aí, nessa segunda fase, encontro com mentores, oficina mão na massa. Então, a gente pega, por exemplo, aula para ensiná-la a mexer no Trello. E, tipo, ela vai aprender a mexer no Trello mesmo. Tipo, não é só um palestrante vindo falar do Trello. Não. Bora lá, vamos abrir o computador. É oficina mão na massa mesmo. Então, a gente tem encontro com mentoras, a gente tem oficina mão na massa, a gente tem ambiência de networking. E ela paga uma assinatura. Então, ela paga uma assinatura e ela tem uma série de benefícios dentro do programa da escola. Essa metodologia foram vocês que criaram? Sim. A gente, inclusive, ela é patenteada também. E aí, quando eu assumi, ela tinha um modelo. Ela era 6 meses. Tipo, oi? E aí, eu não entendia muito, assim, aquele modelo. E aí, eu peguei 2 amigas minhas e a gente redesenhou o programa inteirinho. Então, eu tive as ferramentas nós que desenvolvemos. Então, nós temos ferramentas próprias, tipo o Fofa, né? O SWOT, né? Uma ferramenta de coach super conhecida, tal. Lá a gente tem a Onda. Então, a gente, né, se apropriou de algumas ferramentas super importantes dentro do mercado, né? O que de fato muda a mentalidade. E a gente trouxe para o nosso formato, né? Então, a gente deu uma repaginada, a gente colocou outros elementos. Então, esse é o papel. Então, ela é totalmente zeradaça. Assim. E essa rede atende quem, Pri? Desde as pequenas até as grandes? Ou tem mais algum foco? É mais nichado em algum tipo de social? Não, na verdade, assim, a gente tem 2 CNPJs, né? A gente tem o CNPJ da escola, que hoje é voltado para a mulher que entende a importância de investir nela, né? Então, ela pagar essa assinatura, eu considero um investimento, ela precisa ter essa vocação. A pessoa até valoriza mais daí, né? Exatamente. Tem E essa era uma coisa que eu percebi quando entrei na rede, era tudo grátis. E aí, cara, é o que eu falo sempre, nem injeção na testa hoje é grátis, é botox. Também a pessoa não se compromete, não valoriza, não se compromete. É de graça? Ok. Porque a troca é um aprendizado também, porque na vida real a gente é convidado a todo momento a pagar e a receber, né? Então, se você já dá de graça ali na hora, você não está ensinando a vida lá fora. É energia, né? Isso. E eu acredito muito nessa questão. Tipo, a lei da prosperidade é quando eu tenho condição de ir lá investir, né? Então, assim, se eu ficar contando com migalhas, né? Que é o que eu sempre falo. Agora, claro que tem aquelas que não tem condição mesmo. E aí, por isso, a gente tem o Instituto. Então, a gente tem o Instituto RMQD e a gente tem a escola, que é esse modelo. Então, hoje a escola é voltada para pequenas até médias empreendedoras, então aquelas que têm ali seus 9, 10 colaboradores,
E o Instituto é para desenvolver projetos dentro de comunidades carentes. Então, a gente tem uma metodologia chamada Metaplan, que é uma metodologia alemã. E aí, ali, a gente aplica um outro processo. E aí, dentro de comunidade, que é Mas a finalidade é a mesma. Trabalhar para que essa mulher tenha condição de gerar a própria capacitar. renda. O que o governo deveria fazer, vocês fazem. É exatamente mais isso. ou menos exatamente isso. Então, aí a gente tem esses 2 CNPJs, né? E esses ensinos, eles não ficam focados só na área do empreendedorismo. Porque, pelo que você falou, você ensina a mulher a viver na sociedade, a se fortalecer, né? Se empoderar dela própria, né? É comportamental, total. Tanto que uma das minhas máximas lá dentro é disciplina liberta. Então, assim, a gente é muito nisso, nessa questão da disciplina. Da importância da mulher ter tempo para estudar, da importância que a mulher tem que ter tempo para sair com as amigas, para ela poder se curtir, ter tempo para ela, né, cuidar dos filhos, sim. Mas a gente percebe que hoje, principalmente as mães, elas vivem para os filhos, né, para a família. E aí ela esquece de si. Então, o que a gente busca ali é justamente dar para ela essa condição de ela também olhar para ela, né? E não ter o negócio como segunda, terceira prioridade, que é isso que acontece com a maioria, né? Elas estão por necessidade, mas elas não continuam como prioridade. E nesse processo de assinatura, né, que você falou, a pessoa, Sim. ela assina ali, isso vira o quê? Uma rede de apoio? Vocês se ajudam? Você falou do network, como que é isso? Até para que todo mundo entenda mesmo como funciona, né? Eu entendo mais como uma comunidade. Uma comunidade. Então a gente não tem essa coisa da rede de apoio, não, a gente pensa como comunidade. Então todo mundo que está lá é para somar. Então as decididas somam, as mentoras somam, e aí todo mundo ali, inclusive a gente está agora trazendo uma novidade para o segundo semestre, para o segundo trimestre, que a gente agora vai ter o marketplace delas. Então, a gente quer lançar o marketplace para que elas tenham espaço, para que elas divulguem os serviços e os produtos dela. E ali mesmo elas já criem cupons de desconto, para que elas possam, né, também consumir umas das outras. Então, isso é uma necessidade que a gente percebeu dentro da comunidade. E aí, a gente está trazendo agora como processo de inovação. Então, a gente não para, né? É inovando o tempo todo. Então, quem a gente considera que a gente é? Uma comunidade. Quanto mais a comunidade cresce, né, mais vai aumentando todos esses serviços juntos. É muito interessante também esse tipo de trabalho, porque hoje a gente sabe, né? O brasileiro quer ser empreendedor, tem esse sangue, né, correndo nas nossas veias. E muitos abrem e depois de 2 anos a empresa fecha, exatamente porque não tem esse know-how, não sabe muitas vezes, não tem noção de administração, não tem noção de marketing. Então, ter alguém que faça isso ajuda a probabilidade do negócio prosperar é muito maior, né? Muito maior, muito maior. Aliás, essa é uma informação interessante, né? Nós já somos a maioria no empreendedorismo brasileiro, né? Nós somos mais de 52% já no Brasil, né? As mulheres. Mas nós somos as que menos prosperam. Menos prosperam. Então, mais uma vez, a gente tem um problema crônico, porque isso a gente está falando de economia no Brasil. E por que se atribui isso? Preconceito, dificuldade social mesmo, falta de prioridade? Prioridade. A mulher, ela tá sempre, assim, ela abre o negócio, como eu disse, ela abre o negócio por necessidade, mas ela não faz com que esse negócio prospere porque não é uma prioridade para ela. A prioridade vai ser a família sempre, vai ser os Mas isso filhos, já é mais cultural, né? É bem mais intrínseco, então, na mulher, né? O que a gente dá para ela, na verdade, o nosso desafio ali é mostrar para ela que ela consegue fazer as 2 coisas. Que ela precisa, na verdade, compartilhar com o marido, com os filhos, para que tenha papéis dentro da família. Pri, você acha que você optou por não ter filhos? Você acha que isso facilitou para você a sua carreira profissional? Porque hoje as pessoas romantizam muito ter filho e não sabem, às vezes, na prática, como é difícil. Né? Eu tô com sobrinhos, eu vejo como é complicado. Então, a gente ainda tem muito essa romantização, né? O sonho de ter filho. Mas será que as pessoas sabem, na real, o que é ter um filho? A dedicação, você passar valores. O custo de ter um filho hoje em dia também é muito alto. Tem os 2 lados da moeda, né? Para quem tem, também vai colocar os atributos interessantes. Sim, né? claro que eu não tô falando que não, mas... Eu também não tenho, não posso falar nada e nem quero, né? Então eu tô na turminha dos sem filhos também, Eu acho né? que é muito romantizado, entendeu? E tem gente que acha que não tem condição de ter filho e romantiza. E às vezes, né... Você pode se dedicar à sua carreira, pode se dedicar a outras coisas. Eu posso dizer assim, é claro, eu sempre digo para as mulheres ali, né? Às vezes a gente está em reunião, né? Ou encontro e tal, cara, mulher tá balançando a criança aqui, tá lá na aula, aí vai lá, tá fazendo a comida, e para e sai, fala, ai, desculpa, é que eu tive que trocar a fralda, ele acabou de... Então, assim, é uma loucura, e olha, sinceramente, eu falo assim, cara, mulher é heroína, mulher mãe, então mãe de 3, pelo amor de Deus, eu falo assim,
cara, surreal. Eu confesso que, assim, é uma coisa muito doida. Então, eu digo que, trabalhando com mulheres, eu passei a admirar muito mais as mamães, né? Porque realmente Não é fácil. insano. Não é é fácil. insano, é insano. Ela não consegue, por mais que ela tente e tal, principalmente quando são os piquitiucos, né? Tem uma idade que a criança precisa muito da mãe, precisa muito dessa questão da família. E Por agora, mais que o pai possa colaborar, ainda assim, essa primeira fase é a mãe, né? Mãe o é mãe, amamentar, não é o adianta. colo, Mãe é mãe. é o primeiro cuidado, né? Não tem como realmente, né? como, Só não a tem gravidez em si, né? Tá ali na mulher, ali dentro, né? isso, não dá pra terceirizar. Não dá. Agora, quando você me pergunta, né, Ju, você acha que isso facilitou a minha carreira, papapá? Olha, eu confesso que, assim, eu conheço muitas mulheres que têm carreiras brilhantes com 2, 3 Não é- filhos. Então, assim, isso não é um Limitador. um limitador ou algo que diferencie quem não tem filho ou quem tem filho. Assim como eu conheço muitas mulheres também que não têm filhos e que a vida tá lá, né? Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é o determinante, né? Não é determinante. Então, assim, são escolhas, né? Eu considero que são escolhas. Eu escolhi não ter filhos, né? Então, assim, não é porque eu não posso. Todo mundo fala, você não pode. E você enxerga Não, eu uma escolhi. onda disso ou não? De pessoas optando por não ter filhos hoje? Você sabe que recentemente eu vi um dado, né? Que até eu achei, falei, cara, que loucura, né? O número de filhos no Brasil diminuiu. Já está em 2,1, né? A gente tinha 3,7, uma coisa. E eu, caramba! Então, assim, né? O negócio tá maluco aí também. Mas eu vejo exatamente o que você falou, Ju. Eu acho que as pessoas estão, principalmente com o advento das redes sociais, as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, antes, por exemplo, as pessoas tinham filhos e elas tinham filhos. Ok. Agora não, agora elas sabem, né? Se coloca muito o custo, se coloca muito o que as mães, né? Tem grupos de mães santos. Jundiaí, por exemplo, tem um grupo muito bacana de mães, que aliás seria muito legal se vocês convidarem a menina da comunidade, né? Ela também foi uma das premiadas do Facebook e tal. Depois eu posso conectar com vocês. Claro, fica o convite já. E, né? Com certeza. Ela é incrível, por quê? Porque ela cuida disso, ela cuida das mães em Jundiaí. Né? Então, mães que empreendem, mães que não empreendem, mães que trabalham fora, mães que não trabalham fora. Para quê? Para discutir as questões das mães. Então, mais uma vez, eu vejo que hoje tem muito mais informação. Então, se a gente opta em ter ou não ter, ninguém vai enganado mais. Agora, a gente já sabe o que tem, O né? real. Então, assim, o real. Agora, né, tem aquelas que, nossa, aconteceu. Ok, mas eu vejo que está cada vez mais, assim, mais difícil, talvez. É que são né? contextos diferentes, né? Acho que para Exatamente. avaliar isso é um estudo tão profundo da sociedade, né? Porque envolve classe social, épocas diferentes, né? Eu falo, se for Exatamente. pegar a época lá atrás dos nossos avós, Tinha bisavós, 10 filhos. 10 filhos porque a maioria, a economia se sustentava devido Familiar. às plantações, familiar, ou seja, era até mais mão de obra para trabalhar. Hoje é diferente. Hoje filho é sinônimo custo. Lá atrás era mão de obra, era diferente. A família ia crescendo, né? Então E tudo tinha- isso muda, E né? tinha a questão da mulher também. Tinha a questão da A mulher, óbvio, né? ela era só para procriar. Sim. Então tinha também a questão da sociedade, né? A mulher era para procriar. Ela não tinha outro papel. Uhum. Então esse também é uma das coisas que a gente percebe, né? Então hoje não. A mulher ela quer trabalhar fora e aí não dá para ter um monte de filho. Né? Por quê? Como é que eu vou fazer? Tudo isso e ainda com todos os filhos. Então, ela, né? Ou ela tem uma condição que ela consiga trazer mais gente para ajudar, ou é o que você falou, é na classe social, né? E aí, quando você vai para a classe social mais baixa, é natural que elas ainda tenham mais filhos, né? Por uma questão, às vezes, até da própria cultura, né? Então, é isso. Concordo com você, Lu. Total, total. Mas falando de mamãe, né? Tenho aqui na minha colinha que ela é mamãe de 2 pets, né? Tem aqui, ó, a Lupe e a Lupita. Pois é, você sabia que, né, quando eu passei essa bio, até precisou atualizar, mas eu perdi os meus 2 filhos. Uma vez mãe de No ano- pet é mãe de pois pet. é, mas eu tô viuvez da maternidade agora. Perdi meus 2 filhotes no ano passado, então eu ainda tô em processinho de luto, sabe? Que faz parte, né? Ah, e sabemos como É uma dói. dor, né? Quem tem pet É uma sabe dor. como dói. Nossa, meu Só Deus quem do tem céu. sabe. Só quem tem sabe, É verdade, um luto. Verdade, É um luto como verdade. qualquer outro parente. E é mesmo. Só entende também, como você falou, quem tem. Porque senão fala assim, ai, você vai ficar com os cachorros. mimimi. Mas é o vínculo amoroso, né? As Claro, representações, claro então Né? envolve É um da membro da mesma forma família. as dores, né? Eu vejo gente que ama planta, gente. Eu amo as árvore. plantinhas. Eu também. Tô- E, pô, só porque Queria eu ter mais disse, o meu plantinha em amor- casa. O meu amor é menor, Ah, não, né?
De então, forma acho que, nenhuma, né? Tipo, né? Ninguém mensura, né? Então é isso. Acho que fica a dica aí. E vamos falar de mulher empreendedora, então vamos falar De da mulher para nossa mulher, apoiadora, não né? é a outra lá, né? É a VC Não é a outra Engenharia. lá, a Cadê VC o banner Engenharia? da VC Engenharia para aparecer Põe na tela aqui para pro nós aí, pessoal ver diretor. as Aê. informações. Para quem quiser ir contratar a VC Engenharia para fazer a obra do seu condomínio, uma pintura, uma segurança do trabalho, uma pessoa que conhece o que faz, tem experiência no ramo, é a VC Engenharia. Inclusive, eu fiz uma obra lá em casa e contratei o serviço deles e ficou excelente. Ficou muito bom, hein? Então pode ser obras de pessoa física, pode ser condomínios, né? Empresariais, empresarial, também, grandes obras empresas. residenciais, também constrói, faz um pouquinho de tudo. Mas Consultoria sempre na com parte de know-how. segurança do trabalho, Também, né? também. Tudo que precisar, VC aí. As informações estão aqui, gente. QR Code é só apontar para a tela que vai direcionar para o site. Os telefones estão aí também. E vai ter na descrição do vídeo também, se alguém preferir entrar por lá, Também. é só entrar em contato. Pode confiar na VC Engenharia, que eu confio. E é interessante, né, falar disso, né? Porque juntou justamente a Val, né? Que que uma mulher empreendedora, né? quem- pode assistir o episódio, isso que eu já ia vai, falar. já tá no nosso YouTube lá. Vai acompanhar um pouquinho da É o história dela de episódio empreender. Da Val e do Jean. Isso. Só você ver lá, vai ver a Ela história de vida conta um pouquinho da fantástica história dela, bem interessante, né? Legal. E empreendedora, né? Tem Também. várias empresas, já transitou por vários lugares, né? A Pri deve ter noção de obra, a dor de cabeça que dá, né? Melhor deixar para um Vamos pro profissional outro competente. podcast. Não é? É, dá uma dor de cabeça. Pelo amor de Reforma dá mais dor de cabeça do que construir, não é? Por isso que é importante ter alguém que saiba Exatamente, fazer e você exatamente. consiga cobrar. Às vezes, porque aí você vai contratar, né, alguém que não tem essa parte profissional, né? Você tem uma dor de cabeça. O barato sai obra é caro, né, gente? difícil, né? Então, Barato sai prefira caro. pagar para ter a paz, a tranquilidade. Senão, não vale a pena. Excelente, excelente. Concordo. Né? Tô com uma obrinha lá no meu quintal que, pelo amor de Deus. Já contrata já, a VC. já então, sabe lá. quem chamar. Já aí que não tem... gostei, já gostei. Eu Val, sou pode dessas procurar. pessoas que eu gosto de praticidade. Eu Nem que eu também. pague um pouquinho mais, mas a pessoa resolve tudo pra mim, eu fico, tranquilo. Eu prefiro. Com Eu sou certeza, desses. Com certeza. Você não, né, Lu? Você gosta de pôr a mão na baça, conhecendo você. Algumas coisas, né? Mas outras eu não gosto muito de fazer, não. Essa parte, assim, de manutenção, não sou Não? muito fã, não, de fazer, não. Eu gostava de fazer o meu jardim, né? Algumas coisinhas assim, que também vai chegando uma hora da vida que a gente aprende que não tem condições de fazer tudo, né? Não dá. Aí precisa terceirizar para quem sabe fazer, né? É isso aí. Traz a pessoa pra cuidar da plantinha. Pri, falando de vendas, você sempre foi uma expert em vendas. Você gosta muito ainda disso. Apesar de ter ido para a área da educação, você sempre teve essa veia de vendedora. Meu papel na rede, inclusive, é ensinar vender. as mulheres a vender. A vender. E você acha que isso, então, falando um pouco de vendas, Uhum. é talento ou é técnica? Os dois. Os dois. Eu digo que venda é arte e venda é ciência. Então, pra mim, todo mundo... Eu sei que tem vários experts que falam o contrário, tá? Mas pra mim, todo mundo nasce vendedor. Todo mundo nasce vendedor. Por quê? Porque todo mundo nasce para comunicar. Então, se a gente trocar a palavra vender por comunicação, a gente entende que hoje, principalmente hoje, porque existia já uma época, né, onde a venda era muito tipo compre batom, né, aquela coisa tipo venda direta, ó, tá aqui, custa tanto, mas a gente tem percebido como a venda mudou. A venda hoje, a ideia, né, a máxima do vender sem vender, né, a máxima de quanto mais você comunica, melhor você atrai. Então, eu vejo que o que a gente precisa, na verdade, compreender sobre venda hoje é que ela está num papel muito diferente. A venda, o processo da venda não mudou, ela se atualizou. E é essa atualização que a gente precisa trazer para todo mundo, né? Então, eu considero assim, todo mundo nasce vendedor. Antes você acha, falando isso que você está colocando, a venda ocorria por mais necessidade? A pessoa tinha que comprar seu produto e hoje vende a imagem da empresa, a marca em si, o posicionamento? Mudou um pouco isso, você acha? Acho que a exposição era mais o produto, né? Hoje você vende os valores da empresa. Antes o foco era bem no produto. Não sei, né? Então você vendia porque aquela pessoa tinha necessidade do produto. Hoje você acha que mudou isso, então? Total. Eu acho que a venda está totalmente diferente. Primeiro, por conta de oferta e demanda. Antes a gente tinha muito menos, né? Muito menos empresas, né? Vamos olhar. O que a gente tinha de empresa? O setor, a gente tinha lá os refrigerantes. A gente tinha o setor alimentício. A gente tinha as indústrias automobilísticas. Gente, nós tínhamos 5, 6 marcas de automóveis. Vamos pensar? 5, 6 marcas, não era? Hoje, eu estava fazendo um levantamento por conta de uma palestra que eu vou dar. Tem mais de 20 marcas de carro. Aí você fala assim, cara, eu não consigo pensar em 10. Mas tem mais de 20. Então, assim, tudo mudou. Então, como hoje tem muito mais
oportunidade, a venda também precisou se atualizar, a venda precisou se modificar. E modificar significa também assim, eu não consigo mais vender da mesma forma que eu vendia. O cara não entra por exemplo, numa Volkswagen ou numa Fiat. Ele tem muito mais opção. Ele não precisa ficar só nessas duas. Ele pode comprar outras marcas. Ele pode entrar numa vibe de tipo uma marca totalmente diferente, uma coreana, uma chinesa. Então assim, tá muito diferente. Então quando a gente pensa hoje no processo da venda, a gente pensa que hoje você tem um mercado muito mais criterioso, exigente. Então você hoje não engana, né? Porque o vendedor era sempre tido como quem? O cara que enganava, o malacobaco, não é esse aquele, né? O somebody love. Hoje não. Hoje também esse cara não cabe mais. Esse cara tá morto. Esse cara não tem mais que existir. Por quê? Porque a venda agora é uma coisa séria, né? Empresas que não vendem quebram. Negócios que não prosperam, e como que você prospera? Vendendo, entregando. Então, não dá para você desassociar. Então, hoje eu considero que assim, a gente tem um mercado muito mais exigente, a gente tem um mercado muito mais preparado, as pessoas hoje estão buscando experiências. Né? Para você sair de casa, por exemplo, você tem que ter uma experiência. Você não vai sair de casa hoje para comprar um tênis. Você pode comprar na internet. Então, se você entrar naquela loja, você quer ter uma experiência diferente com aquele tênis. Você quer que aquela loja te envolva de alguma forma. E as facilidades, né? Porque você falou do tênis, eu fiquei pensando, eu ir na loja, você tem que procurar lugar para estacionar. Olha isso. Se às vezes é difícil, ou mesmo que seja um centro comercial, dependendo, você tem um custo, aí você vai na loja, você não tem um bom atendimento, você já cansou, comprou pela internet. Mas Chega no dia seguinte. Sabia que eu ainda não tenho esse costume de comprar pela internet? Ah, eu compro muita ainda coisa na não internet. tenho. Ainda mais Compro aquelas que chegam no dia tudo. seguinte. Eu ainda sou old school, eu ainda prefiro ir na lojinha lá, pegar o carro. Tem lá. coisas que sim, mas aí eu penso nessas dificuldades ou facilidades quando eu vou comprar na loja. Total. Dependendo no local que a loja é, se eu for ver que vai ter mais transtorno, dificuldade para acessar e ainda assim não vai ter uma boa experiência, eu prefiro comprar na internet, que eu tô dentro do meu espaço seguro em casa e vai chegar no muito dia rápido. seguinte, né? No dia seguinte. Tempo é o bem mais precioso que todo mundo tem. Isso é. E hoje o que as pessoas mais elas entenderam que elas precisam nutrir é a qualidade do tempo. Então, como é que eu vou ter qualidade do tempo se eu dou 3 voltas no quarteirão e não consigo comprar o meu tênis? Cara, eu não vou comprar. Né? Então, assim, outra coisa que eu acho que o digital dá pra gente numa velocidade inigualável. Pesquisa. Pesquisa. Tênis. Tênis com solado alto, baixo, sneaker. Ela tá me entregando, não sei o hein? quê, Eu faço tudo isso, hein? Ai, É só a cara fazer isso. Eu não. Eu ponho no YouTube, eu não é vejo aqueles você. caras falando lá, a sola e tal, essa é mais Deus me macia, livre. essa aqui. Eu falei, eu vou comprar esse aqui. Você acha que eu sou assim, Lucas? Não. Jamais. Eu sou assim. Eu sou assim Não. também, é. E a maioria das pessoas que estão no digital, elas estão percebendo que, assim, a minha mãe, Ju, 70 anos, ela faz pesquisa no Google para poder comprar qualquer coisa, porque eu ensinei ela a fazer. E o YouTube é fantástico, os tutoriais do YouTube é muito bacana. maravilhoso. Dos 3 tênis que eu comprei, um eu comprei na loja, mas já cheguei pronto, eu falei, eu quero esse, tem tal número, tô indo embora, e os outros 2 pela internet, mas eu já tinha visto tudo pelo YouTube, os tutoriais de vários canais falando, falei, esse aqui que eu preciso. Então já me economizou tempo de ir na loja, ficar escolhendo, porque eu não gosto de ficar em loja escolhendo coisa, eu gosto de chegar, comprar e ir embora. Ainda mais se não tiver uma boa experiência ou atendimento, que infelizmente nem todas as lojas têm um bom serviço de atendimento, né? Isso é decepcionante, né? E a qualidade hoje do atendimento, ela precisa estar atrelada à experiência do cliente. Não dá também para você entrar numa loja e a sensação que, nossa, pelo amor de Deus, desculpa ter entrado aqui. E Parece que a gente tá incomodando. Mas Não tem acontece lógica, muitas assim? vezes, parece que você faz favor, né, pra pessoa que você tá ali, ou não, é muito Desculpa, chato. quantas vezes você tá lá, a pessoa parece estar mexendo no celular, e Ela você tá entra, ali. parece que ela... Tipo assim, Ai, você que desculpa, saco. já saí Tem de que loja. trabalhar agora. né? Eu já saí de loja que a pessoa não olhou no meu rosto, e eu esperando, saiu, acho que ela nem viu que eu saí. O que está acontecendo com o cliente? Lembra que eu disse no início? Mais exigente. Não dá mais. Outra coisa que está crescendo muito no Brasil, tem uma outra pesquisa que aponta isso, produtos sustentáveis. Não dá mais, as pessoas não aceitam mais alimentos ou cosméticos que são testados em bichos. As pessoas não querem mais isso. Então, assim, as empresas estão se apropriando disso. Os alergênicos, você tem muito mais opção para quem tem alergia, né? Veja o que aconteceram com os veganos.
Né? Todos os cardápios estão sendo preparados para eles, todos os lugares têm opção para vegano. Há 3 anos atrás, gente, ninguém nem ouvia falar de vegano. O que é vegano? Vamos pensar. Então, assim, a gente começa a entrar numa vibe de mais exigência, né? De compreender que, assim, o mercado mudou. E aí, a nossa bandeira do empreendedorismo é falar o seguinte: cara, se você continua fazendo da mesma forma que você fazia, você vai ter menos resultado e não o mesmo resultado, que é outra coisa também que é totalmente equivocada. A pessoa acha que, se eu estou fazendo a mesma coisa... Não, mas sempre foi assim. Eu vou fazer a mesma coisa e eu vou continuar faturando. Não, você vai faturar menos. No passado era assim. No Acabou. passado era dessa forma. Só que as Acabou. pessoas têm que se atualizar. Mas se não Tudo adequar, muda. né? Se não tiver É uma isso. adequação, porque muitas Morre. estratégias de marketing são das décadas de Ou se 1900 e adequa, bolinha, ou né? Da época da guerra ainda, que tinha as Pois é. estratégias de marketing, né? Hoje, com o universo na nossa palma da mão, mudou tudo mesmo, né? Total. Então, vender hoje, para mim, ela precisa... Por isso que eu disse que ela é uma arte e ela é uma técnica, porque você tem que atrelar as duas coisas. Você tem que ter a arte de encantar o cliente e você tem a técnica de reter o cliente. Porque uma coisa é você fazer com que ele fique, ai, que lindo, que nem, né? O Lu falou, não, entrei na loja, tal, né? Outra coisa é você reter. É você fazer, por exemplo, a loja, além do tênis, que ele entrou e falou assim, não, eu quero esse tênis, é fazer com que ele leve mais um item, através de uma experiência positiva. É isso. Teve numa outra loja de sapato, hein? Tô me entregando aqui agora, né? Eu entrei lá, Não vou falar o nome. Estudou o case Fez o meu Lucas. treinamento. entrou, não vou falar o nome para não fazer propaganda para eles, não, mas entrei na loja, fui lá, sentei no banquinho, legal, ele olhou pro meu sapato, que era o que eu tava usando, falou, posso fazer isso no seu sapato? Foi lá, deu um trato no meu sapato, enquanto ele pegava o outro para me experimentar. Uau. Nisso ele já trouxe um cinto, nisso ele já trouxe não sei o que lá, e o meu sapato tava lá ficando bonitinho, lá na mão dele, que teoricamente ele não cobrou nada, mas isso ele tava me encantando para vender o produto dele, óbvio. Mas é uma experiência legal, você se sente bem tratado, né? Você fala, puxa, eu só vim aqui para olhar o sapato, nem sabia se eu ia comprar, apesar que eu já sabia que eu ia comprar, mas você tá ali tendo uma experiência interessante, né? Que é isso que você falou, então é o ter e reter, né? E sabe o que na neurociência a gente entende? Que aí acontece um fenômeno, né? Que é científico, que é o do efeito da gratidão, né? Que hoje fala tanto, ou que a gente chama, né? Que é o efeito rebote. Por quê? Você tá lá, o cara limpa seu sapato, traz o cinto e faz, e acontece o que você fez? Qual é o sentimento? Você quer retribuir, né? Cara, pelo amor de Deus, eu vou ficar Põe em sem graça falta. se eu não levar nada. Sim, você quer retribuir. Eu não posso. A gente tava falando no bastidor da constelação familiar, tem o equilíbrio de troca, é justamente É isso isso aí. também. Então, Na dosagem certa é perfeito. se as empresas começarem a entender que são essas experiências que elas precisam criar, e aí, mais uma vez, a técnica ajuda muito, né? Ela potencializa, porque eu estou fazendo consciente, né? E aí tem uma frase autoral que eu digo muito, principalmente lá dentro da rede, que é treino é tudo, tudo é treino. Então, assim, vai fazer uma vez, deu ruim, faz de novo. Fez a segunda vez, deu ruim, faz de novo. E vai. Treino é tudo, tudo é treino. Então, quanto mais você treinar, mais você vai desenvolver. Então, acho que essa também fica aqui como uma super dica para quem empreende. E empreender na vida, né? Porque você pode falar assim, mas eu não empreendo. Meu Deus, todo mundo hoje também precisa ter um mindset de empreendedorismo. Porque empreendedorismo é vida pessoal. Antes, tem uma frase do Janguier Diniz, que eu gosto muito, que ele diz que antes de empreender no CNPJ de alguém, empreenda no seu CPF. Então, invista em você. Invista na sua vida, na sua cultura, aumente seu repertório, né? Crie oportunidades, visite lugares diferentes, conheça pessoas diferentes. Isso tudo é empreender. Né? Então, assim, eu não estou falando aqui só de business, eu não estou falando da lojinha, do tênis lá do Lucas. Não, a gente está falando aqui, cara. É muito maior que isso. Muito maior que isso, porque isso vai levar para a vida. E aí, quando essa pessoa começa a trabalhar, ela é aquela que, se a luz está acesa, ela se preocupa em desligar, porque ela tem intraempreendedorismo. Ela desenvolveu capacidades empreendedoras para si. E aí ela sabe que não é preocupação com o dono do negócio, ele que pague a luz mais cara. Não, eu estou preocupado com o meio ambiente. Porque isso aqui, a hidrelétrica vai gastar mais. Então, o pensamento, ele transcende só, eu vou deixar com que o meu patrão se lasque. Porque é assim que hoje a gente ainda tem gente pensando. Infelizmente, né? As empresas estão muito com essa visão hoje. Uhum. De ter um papel na sociedade, tanto que não é nem mais missão, né? Virou obrigação. Não. Manifesto. Mudaram até as palavras. Mudaram Antes era missão, visão, valores. Isso, Agora é aí mudou. manifesto. Virou legado. Então, legado. poxa, eu não tô aqui só para vender um produto. Então, eu tô aqui para agregar a sociedade de alguma forma. Então, como é que eu posso ajudar a minha comunidade a se desenvolver? O Como impacto que eu posso social, né?
a minha pegada de carbono, o que eu posso fazer para reduzir. Então, a gente vê aquela técnica antes, né, do vendedor. Vende essa caneta para mim. Né? Essa técnica é antiga de fazer essa entrevista. DiCaprio, né? Colocou isso no filme, o Lobos de Wall Street. Aí hoje não é só a caneta para ver se ela tá funcionando ou não. Quem produz essa caneta? O que ela tá fazendo pelo meio ambiente? Do que essa caneta é feita? Será que é feito por trabalho escravo ou não? Então, tem toda essa análise hoje em dia, que não tinha no passado. É isso aí. Que é muito mais agora o trabalho do marketing, né? Voltando ao que a gente estava falando, de mostrar e evidenciar esse bastidor. E o produto acaba, às vezes, ficando até em segundo plano, porque você vai querer comprar caneta por conta de tudo isso, né? As escolhas das empresas hoje passa por isso. Eu gosto dos valores daquela empresa, então eu vou consumir dela. Eu gosto dos valores daquele restaurante, então eu vou consumir nele. Eu acho que uma empresa que é muito bem sucedida no mercado brasileiro é a Natura. Sim. A Natura passa uma mensagem de cuidado com o meio ambiente, responsabilidade com as pessoas. Uma das primeiras, Não né? Só. Grandes, eu acho assim, que sim. a No começar Brasil, com eu isso, acho né? que sim. Então, às vezes você compra a Natura, né? Você conhece a marca Natura, não é nem só pelo produto, é pelo posicionamento, por tudo que ela passa. Pela cultura, né? E aí entra um aspecto muito importante também, que a gente vê hoje as corporações falando, principalmente ESG, né? Que agora está super em alta, falando de ESG e tal. E aí, quando a gente... E o que está acontecendo também é trazer o ESG para os pequenos negócios. Então, assim, porque quem vibra o ESG é multinacional indústria. Mas isso não está atrelado em governança, em sustentabilidade, impacto social para os pequenos negócios. Então, acho que a gente vai entrar num período também muito massa, na minha opinião, que é de criar culturas diferentes para o pequeno e microempreendedor. Por quê? Porque ele vai ter que começar a pensar nesse tripé. Ele vai ter que começar a pensar o quanto a lojinha dele tem impacto quando, por exemplo, ele tem uma embalagem que não é reciclada. O quanto vai ter, por exemplo, o negócio dele não ter preocupação nenhuma sobre o efeito do trato que ele está dando para a equipe, né? Em condições precárias. Ou então, assim, a gente vai entrar numa vibe muito bacana. E isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha um mercado muito mais pungente e crescente. Agora, é claro, a gente está falando isso de algumas décadas, mas que precisa começar agora. Você falou do ESG, os chefes estão morrendo, né? Estão nascendo os líderes. Os líderes. Que é diferente. Que é diferente. O chefe de pegar o chicotinho, você não porque vê mais. não tá funcionando, né? E vê que também não é produtivo, Não é, né, e Júnior? não é por aí também. O funcionário hoje, diferente de outras épocas também, ele sabe que ele pode sair de uma empresa e para outra ou empreender. Então, esse chefe antigo, ele não tem mais, de fato, o funcionário ali, porque antes tinha medo de sair da empresa, ia manchar minha carteira, né? Tinha umas coisas assim antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa pode flutuar por diversos lugares. Então, ou as empresas se adequam, ou elas ficam para trás. E ficar para trás significa, muitas vezes, fechar, falir, ou até coisa pior. E aí a gente olha para a geração milênios, Zs e todas essas gerações todas que a gente vê aí, comportamento de vida. Antes, eu vou pegar a minha, por exemplo, eu fiquei 17 anos nas afiliadas Globo. Cara, é tempo pra caramba. Hoje você não tem um jovem que fica 2 anos numa empresa. Por quê? Porque ele quer propósito. Ele entregou, ele viu que aquilo já esvaziou, ele muda. Ele muda a mão. Então, acho que essa também é uma percepção muito interessante, porque as empresas vão precisar se adequar a isso. Não adianta agora você acreditar que vai ter um monte de colaborador carreirista. Né? Não existe mais. Não existe mais carreirista. Eles querem, na verdade, ser desafiados. Então, eles são núcleos de trabalho. Né? O Google, o Facebook trouxe muito isso como experiência. Né? Eles criam núcleos de trabalho. E esses núcleos, eles entregam um job e acabou. Entregam um job e acabou. Entregam um job e acabou. E é assim que funciona a Google e o Facebook. É por projeto mesmo. É por projeto. Então, você tem um projeto, entregou, cara, vamos ver. Se tiver outro projeto, você encontra lugar na empresa. Se não, beleza, obrigada e passa amanhã. É assim. E a gente está percebendo os desafios das empresas tradicionalistas, né, de retenção de talentos, de retenção de colaborador. Não tem. E essa parte do empreender, né? Mesmo o funcionário CLT, se ele tiver essa consciência de empreender, ele vai trabalhar muito melhor dentro da sua empresa. E se o dono da empresa entender que o funcionário dele é um empreendedor ali dentro, todo mundo cresce, né? Que aí sai desse conceito e faz todo mundo crescer junto. Porque eu preciso do funcionário, o funcionário precisa de mim e juntos a gente cresce para a sociedade, né? Então a visão empreendedora vale para todo mundo, mesmo para quem não tem um negócio fixo, algum serviço, enfim, para quem está na CLT também vale, né? Tudo. Empreender, para mim, na verdade, sim, se a gente tiver aqui ao pé da letra, né, o que significa empreender? Atitude. Né? É ter atitudes diferenciadas para o meio que você vive. Esse é o significado de empreender. Então, quando você tem ali
um negócio e fala assim, eu sou empreendedora. Não, você tem um negócio. Então, você é dona de um negócio. Mas a sua atitude é empreendedora? Senão você vai ser uma administradora, né? Assim, não volta até no que você falou. É bem Muitas diferente. empresas fecham, né? Porque a pessoa abre na ilusão de, mas ela não tem ainda essa atitude empreendedora, né? Então não vai para frente, né? E é por isso que eu questiono muito as empreendedoras, né? Porque, na verdade, é o seguinte, são as mulheres que têm negócios, se a gente tiver que levar o pé da letra. Porque empreender é um conjunto de atitudes que aquela pessoa precisa ter e desenvolver. Então, como a gente está falando, né? Ou seja, a questão de sair na frente, de pensar fora da caixa, de trabalhar com inovação, de ser rápido. Eu tenho um acróstico dentro da rede que eu falo assim, cara, ninguém precisa sofrer de AVC, mas aqui a gente tem AVC. Agilidade, velocidade e constância. Então, assim, as empresas precisam ter isso. As empresas precisam ter um AVC. A gente não pode ter, mas as empresas sim, os negócios sim. E parte de quem? Parte de pessoas. Né? Porque empresa é só um espaço. Você não vai ser mais do mesmo. Exato. E mais do mesmo, ninguém tá mais interessado. Você tem que se destacar de alguma maneira. E a questão da tecnologia, Priya, a gente falando que as coisas estão mudando. A gente tá vendo hoje as inteligências artificiais ganhando um corpo gigantesco. Agora tá super em alta o chat GPT lá, que foi... Nem sei a empresa que fez, não lembro agora. O Elon Musk já tá lá, né? É óbvio. Quanto você Imagina. acha que isso é uma ameaça e o quanto que você acha que isso veio para somar e ajudar? Eu sempre acreditei que assim, a tecnologia ela tem esses dois lados. Ela é uma ameaça para quem não se prepara. E ela é uma oportunidade para quem está preparado. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, todo mundo falou assim, vai acabar com a vida dos copies. Realmente, né? Você vai lá, o cara te dá em segundos. É o que você quiser. Você pergunta pro chat, ele te responde. Eu achei incrível isso. É surreal. É surreal. Então, assim, vai acabar com os copies? Não, os copies vão ter que se reinventar. Então, assim, será que antes, por exemplo, vou dizer por mim, né? Eu sei que a gente está no espaço aqui que tem agência também, provavelmente tem copies também. Então, o que acontece? O copy vai ter que sair mais rápido. Ele vai ter que entregar a solução muito mais rápido do que o chat para o cliente perceber valor. Ou criar ferramentas diferentes também, né? Você Por que acha não? Ou criar ferramentas diferentes, na verdade, na entrega. Sabe aquela ideia? Eu lembro uns anos atrás que todo mundo achava que o vendedor ia acabar. Eu lembro, eu estava no Vale do Silício, falava assim, eu dizia, né? Sou vendedora, tal, não sei o quê. Eu falei assim, sua profissão vai acabar, né? Você sabe que vai acabar. Aí eu voltei com medo. Eu falei, como assim? Tava lá na relação, profissões que sumirão daqui dos próximos 5 anos. Vendedor. Vendedor nunca teve tão em alta. As pessoas estão sedentas por vendedores. Que tipo de vendedor? O vendedor especialista, o vendedor profundo, o vendedor da entrega, o vendedor analítico, o vendedor que gosta de relatório, o vendedor que entende de métricas. Eu lembro que eu mesma era aquela que detestava relatório de vendas. Por quê? A sensação que eu tinha é que o chefe queria me controlar. Então, para que eu ia mostrar para ele onde eu estava? Era assim, o vendedor pensava assim. Esse era o meu pensamento. Hoje não. Hoje, se o vendedor continuar... Então, o que ele fez? Muito pequena parte, tá, gente? Então, assim, tem uma galera aí que tá ainda né? Querendo ludibriar o coitado do chefe. Mas, se ele não se atualizasse, ele perderia posto. E hoje a gente vê o quanto, né? Se a gente levantar a mão aqui, ó, quem tá precisando de vendedor? Que tipo de vendedor? O vendedor que resolve. A mesma coisa pro chat. E para as inteligências artificiais, anywhere. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente traz essa questão da inteligência artificial, a gente está trazendo agora o quê? Um termômetro para dizer, cara, eu preciso ou eu corro ou eu morro. Então, mais uma vez, quem está se preparando ou se preparou, vai chegar mais rápido. Quem não? E aí, mais uma vez, vamos lembrar do mercado antigo? Era a máxima de quem fica. Lembra quando não sei se vocês... Bom, vocês são daqui de Jundiaí. Quando teve a crise lá de 2018, com greve de gasolina, aquela coisa toda, aquela coisa horrorosa que a gente viveu, eu lembro aqui em Jundiaí a gente chama estacionamentos, né? Que são as concessionárias de seminovos. A Bom Jesus de Pirapora era uma em cima da outra. Era uma em cima da outra de loja. O que aconteceu? Quem ficou? Os melhores. A mesma coisa com o chat. Quem vai ficar? Quais são os copies que ficarão? Os preparados. Um monte de carazinho aí que escrevia meia boca, que fazia... pum, vai morrer. Então, assim, só mudou
à mão, que hoje a gente tem uma galera massa desenvolvendo Você acha que a gente pode chamar isso de seleção natural? seleção natural. A tecnologia traz a seleção natural, como teve também a revolução lá atrás, né? As máquinas vieram substituir a mão de obra, Sim. braçal e tudo mais. É uma seleção natural. Ju, não tem como. 8 bilhões de pessoas no planeta. Não tem trabalho para todo mundo. É inevitável, assim. Não adianta que não, mas tem que ver, porque não sei o quê. Cara, não tem água para todo mundo, não tem comida para todo mundo, não tem trabalho para todo mundo. Então, assim, vai ter que criar. Né? Então, eu lembro quando eu fui para o Vale do Silício em 2019, cara, já tinha carne como é que fala? Carne feita em laboratório. Não nos falava nem na soja. Hoje você tem aí fazenda do futuro e tal, né? Super empresa, por sinal, cresceu absurdo. Não, tô falando de carne produzida em laboratório, tipo assim, ó, com rainhas. Eu já vi algumas reportagens. Isso é maravilhoso, 2019. daí não mata os bichinhos. Eu acho incrível. Então, assim, agora, por que isso? Não é só por conta da sustentabilidade, da questão da crueldade. Mesmo, né? É por uma questão de alimentar o mundo. Sobrevivência. Então, assim, eu vejo que ainda tem um zilhão de coisas que vão surgir e que eu vejo que, por exemplo, um chat, GPT ou inteligência artificial, Alexas e tudo mais, vai trazer um monte de profissão nova. E aí, Eu mais uma concordo vez, também, preparação. Porque, como o Júnior falou, eu estava pensando aqui, né, nessa parte da tecnologia, né? Até uma coisa que eu falo muito, ele pode colocar aí. Eu falo, a gente tem que aprender a usar as coisas ao nosso favor. Uhum. Então, se a tecnologia, em algumas áreas, está indo para esse caminho, a gente tem outras, porque os 8 bilhões de pessoas ainda continuam sendo pessoas que demandam necessidades de pessoas. E aí se tem outros serviços e outras formas, né? Porque isso nunca vai deixar de existir, mas cabe um se reinventar. Isso sempre vai ter. Eu acho que vai sobrar tempo para fazer outras coisas, as profissões novas. Porque a gente foca muito num período curto de espaço, né? Quando a gente vê alguns estudiosos, eles falam, abre o leque, olha o ser humano desde lá de trás. E esses questionamentos, já vêm desde muito tempo. Porque em microdoses, né, isso já acontece desde sempre, a substituição do homem na força braçal. E sobra tempo para a força intelectual, para a força de serviço, para o lado humano. Enfim, eu acho que é um se reinventar mesmo, né? Colocar a tecnologia ao nosso favor. Né? Porque até você falando me vem, se você olhar só para esse ponto, é um cenário caótico, né? 8 bilhões de pessoas. Acabou. Tecnologia substituindo todo mundo e fazendo com que a gente viva mais. Ou seja, é muita gente vivendo muito mais tempo, né? Se olhar só para esse cenário, você fala... Ferrou Chega tudo. a ser incoerente, né? Pra que então eu vou viver num mundo onde eu tenho a probabilidade de viver mais, sendo que não vai me faltar um monte de coisa? Não! Eu acredito nesse processo de regeneração, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Nessa espiral. Agora, é preparar, né? É preparar. É claro que vai ser todo mundo que vai se aproveitar, né? Não, mas como tudo na vida. Isso aconteceu também na época das máquinas, né? Da Revolução Industrial. Depois aconteceram em outros momentos. Gente, eu lembro do fax, que tinha gente que falou assim, nunca esse negócio aí, vai substituir o fax. Que era a máquina de Xerox. É igual ao nosso celular hoje. Nem faz ideia da tecnologia que vai substituir. Provavelmente uma hora isso vai chegar e vai acontecer. É que a diferença agora é a velocidade, né? É o V lá do seu da velocidade, né? É tudo mais rápido, né? Então hoje um aplicativo ele já muda, daqui a pouco tem outro, o celular cada ano é um diferente, né? Gente, aconteceu hoje. Tô precisando renovar minha carteira, né, de habilitação. Entrei na internet, falei assim, como, né? Google, pesquisa, como renovar a carteira de habilitação. Pum, vem um chat, um site. Fui lá, cadastrei, tinha esquecido a tal da senha do poupa-tempo, não sei o que. Eu falei, que alguém sabe essa senha na vida, né? Ninguém sabe essa senha na vida, né? Tem senha. Só na hora que você precisa que você lembra que tem uma bendita senha, né? E aí, beleza, aí na hora que eu fui pedir para reenviar, era um e-mail que eu tinha cadastrado da TV Sena. Tipo assim, não tenho mais empresa, não tem mais um endereço, ferrou. Aí falei assim, bom, como é que eu faço tal? Bom, na hora, juro, gente, eu levei 20 minutos. Entrou um chatbot para mim. A mulher conversando comigo, falou assim, olha, já conseguiu resolver o seu problema? Eu falei assim, já resolvi tudo. Ela falou assim, então tá bom, você consegue estar sábado agora, meio-dia, no Poupa Tempo, fazendo renovação da sua carteira. Paguei R$24,95 e tô com o problema resolvido, sem sair da minha casa. Eu lembro, quando eu fiz a primeira renovação, eu fiquei numa fila absurda do Poupa Tempo, que de poupa não tinha nada. Só tem o tempo, né? Só o tem poupa tempo. não tem.
E hoje eu fiz em 20 minutos. E eu achei um absurdo, porque eu achei que já foi um tempo lascado. Eu falei, pô, não acredito que esse negócio tá levando esse tempo E dependendo todo. da sua CNH, você faz online ela. Só faz o exame onde você quiser depois, mas você pode fazer todo o processo online, se não mudar nada. Pois é, olha isso. Aí eu falei, cara, então assim, tá tudo muito, muito. Agora, eu fico pensando, né? Meu pai, se eu tivesse que renovar a carteira, eu nunca ia conseguir fazer isso. Não vai. Então, mais uma vez, a gente ainda tem gerações, Uma transição, né? né, em transição, e isso é muito natural ainda. Mas vai chegar uma hora, vou falar eu, né, que sou de 75, que é equilibrado. Então a gente tá montando o equilíbrio, porque isso é natural. Então vamos considerar daqui, sei lá, mais 20 anos, não tem como a pessoa não ser tecnológica, não tem como a pessoa não comprar na internet, tá, Júnior? Não tem como. Vou chegar lá. Mas hoje, né, por mais que haja essa dificuldade nas pessoas mais velhas, tem muitos idosos que só compram pela internet. Fofos, não, mais uma vez, né? Muito. Pra tudo tem exceção, né? Não tem, Pra tudo não é tem exceção. comum, mas tem, né? Tem Eu falo, vejo muito, incrível, meu, o muito. pessoal comprando. E tem Viu, Júnior? É, Vamos aprender a comprar pela internet. Ah, eu gosto de dar um passeio. e assim, e tem muitas organizações ensinando a terceira idade ou a melhor idade para isso. É maravilhoso você ver essa galera de 70, 80 anos ó, comprando as coisas e com essa coisa, com essa agilidade. Minha mãe, gente, eu falo, cara, que fofa. Posta coisa no Instagram, coloca as coisinhas no Facebook e manda mensaginha no WhatsApp. Agora aprendeu a mandar mensagens individuais, porque ela não sabia, né? Ela só conversava com a família. Então, assim, é muito interessante como você também percebe que o que a necessidade, né? O ser humano, a gente tem muito isso, né? A necessidade faz com que a gente se modifique. E é o que eu percebo na minha mãe, né? Minha mãe está sozinha, ela precisa aprender uma nova forma de se comunicar. E ela está buscando. Ela está buscando. Então, eu acho isso, assim, muito bacana. Então, esse assunto a gente cava mais um podcast. Mas é tá? legal também essa parte das redes sociais para as pessoas mais velhas que muitas vezes no passado elas acabam ficando sozinhas. Então E a é rede um dos social grandes ajuda a sair males da melhor idade é a solidão, que vai se Sim. derivar na depressão, que infelizmente Exatamente, a para depressão. muitos cai no suicídio. É isso aí. É isso aí. Então a rede social ajuda até nisso, né? Muito, muito. Então, eu sou uma apaixonada por todas essas questões de tecnologia, dessas maluquices que o mundo está trazendo. Eu acho que tem coisa que é muito ainda metaverso, né? Então acho que ainda tem algumas coisas que Eu não compro nem online, hein? Imagina no metaverso, eu criar um avatar pra ficar lá. então acho que a gente ainda tem muito chão, sabe? Mas eu confesso que tem algumas outras coisas que a gente vê aí que, assim, não tem como, né? Tudo que envolve sustentabilidade, tudo que envolve economia de tempo. Então, quando a gente pensa em economia de tempo, isso tudo é muito valioso. Porque é isso, as pessoas querem qualidade de vida. Então, mais uma vez, essas novas gerações, elas não querem trabalhar 12, 14 horas, como é o meu caso. Não, para elas 6 horas é o suficiente. E olha lá. Não fala mais comigo. Então, assim, não adianta a gente querer que trabalhe o dobro. Não vai trabalhar. Então, o que vai acontecer também com os negócios, se a gente não tiver trabalho, se a gente não tiver operação? Porque tem trabalhos que são operacionais. Então, se a gente não elevar o nível para uma máquina, ninguém está disposto a fazer. Que já acontece nos países mais desenvolvidos, né? Exatamente. A gente tá chegando lá, né? A gente tá com delay, na verdade, né? Tá com delay, não é? Tá com delay. Tem lugar que, assim, não tem gente para operar a máquina, gente, uma câmera. E, assim, não é porque a câmera hoje faz tudo sozinha. Não, é porque ninguém quer. E com essa história do 5G, então, vai muito mais, né? Até cirurgias à distância. É isso aí, é isso aí. Vamos ter um podcast aqui, nosso diretor, no 5G? Não, né? Tá chegando, Não. tá chegando. A gente ainda tá um vindo, pouco tá arcaico vindo. aqui, gente. Mas a gente chega lá um dia. Pri, conta dos seus prêmios. Antes de encerrar, eu sei que a gente tá com um tempo curto, mas eu queria saber dos prêmios que você ganhou. Poxa vida, esses prêmios foram muito especiais, foram por conta da rede, com certeza, né? A rede me trouxe muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas. A primeira delas foi o prêmio do Facebook, foi um prêmio global. A gente foi convidado aí, na verdade, foram 6 mil inscritos e uma decidida tinha nos inscrito, que é a nossa aluna, né? E dos 6 mil inscritos no mundo, 149 pessoas foram selecionadas. E dentro dessas 149, 8 brasileiros. E os 8, eu estava lá, representando a rede. Então, foi muito bacana. A gente foi para Menlo Park, a gente foi treinado pelo Instituto Rockefeller, por toda a equipe do Zuckerberg, em liderança.
e como trabalhar comunidades. Porque, na verdade, isso é o grande feito do Zuckerberg, que naquela época era trabalhar o Facebook cada vez mais é uma plataforma de comunidades. Né? Ele já mudou a mão, né? Hoje, dificilmente você vê uma pessoa lá colocando, né, alguma coisa no seu feed. Você está dentro da comunidade compartilhando alguma coisa, é muito mais comum. E então a gente brinca, a gente foi ratinho de laboratório ali pro Face, né? Mas o que foi legal é que foi um prêmio em dinheiro. Então, e aí eu falo, cara, que loucura isso, né? De uma empresa. Ela colocou renda em tudo que é moeda que você pode imaginar. Ien, escudo, real e tal. E foi transformando mesmo essa doação em dólar para todos os seus mercados. Então, foram $50 mil que a gente recebeu na época. Mais a certificação, mais os treinamentos. A gente teve 2 vezes em Menlo Park, no lançamento do programa e depois no encerramento. E depois um encontro no Facebook Brasil, né, aqui em São Paulo também, que aí todas as outras, os outros países da América Latina vieram para São Paulo. Foi bem legal, porque tinha um representante e tal. E na América Latina, aliás, nós somos o único país com 8 representantes. Todos os outros eram 2, 3, até os Estados Unidos tinha menos. Então foi muito bacana, assim. E o outro foi, eu fui convidada em 2019 a palestrar no Fórum Econômico Mundial para representar empreendedorismo feminino na cidade de Tomar, em Portugal. E aí eu fui para palestrar lá, voltei. Quando eu cheguei no Brasil, Lisboa, né, o governo de Lisboa fez um programa de reconhecer as personalidades que estavam empoderando pessoas, né, em várias áreas, né, literatura, negócios e por aí vai. E a rede foi homenageada. E aí eu voltei para o Brasil, 15 dias depois eu fui para Portugal de novo, agora em Lisboa, receber esse prêmio. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Como foi incrível, assim, E tudo isso, talvez, por conta dessa palestra que eu fui dar em Tomar, né? Então, assim, pelo que aconteceu e tal. Então, esses foram os 2 prêmios, né? Que eu tenho o maior respeito, o maior amor, assim, de reconhecer e que vieram por conta da rede, né? Não foi meu, assim, foi a rede. Foi a rede que fez. Que história, hein? Que história bonita, não? E para as mulheres que querem chegar até a rede, como que elas fazem? A gente está em todas as redes sociais, Lu, que nem você falou aqui, então é TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. É só colocar Rede Mulheres que Decidem, inclusive o site é redemulheresquedecidem.com.br. E por ali você já pode entrar também em contato com a gente, né? E aí a gente já manda para você vir conhecer. Toda segunda-feira, das 8 às 9h30, a gente tem encontro online nacional, onde a gente traz uma especialista. E esse encontro é aberto para convidadas. Então, a gente une as decididas com as convidadas de todo o Brasil. Então, hoje a gente está presente em 3 estados brasileiros e em outubro a gente fechou Miami, na Flórida. Então, a gente tem uma licenciada lá, né, uma líder, que é a nossa, como se fosse nossa franqueada, e para levar a nossa máxima para as brasileiras lá da Flórida. Então, essa é a nossa crescente, assim, muito desafiador, muita coisa e, de fato, assim, o que eu quero deixar enquanto mensagem aí para as mulheres empreendedoras, assim, invista em si. Assim, vejo que essa talvez é a maior máxima que a gente pode ter, assim, para tudo. Então, faça um investimento em você. Não precisa ser na rede, não precisa ser através da rede, mas algo que você possa dizer, yes, isso é meu. É mais ou menos que nem eu digo, né? A mãe que vai lá e paga mensalidade para os filhos, ela é incapaz de pagar uma mensalidade para ela. Cara, tipo, não. Né? Então, priorize-se. Essa é o nosso lema lá dentro, assim. Traz isso para você, que você vai ver o quanto essa energia do dinheiro, ela traz, né? E é muito louco, né? Todo mundo fala, é magia. Não é magia, cara. Isso é energia, a energia do dinheiro. Né? Quando você não tem, você só falta, né? Quando você começa a colocar, não, eu posso, a coisa acontece. Põe pra circular, gente. Vamos fazer circular a energia. Fazer prosperar, crescer, né, Sim. em todas as áreas da vida. Pri, obrigado pela presença Obrigado, mais uma foi vez. excelente o papo, muito bom mesmo. Ia render hein? muito mais, mas nosso tempo aqui Volta outras vezes para ainda conversar curto, com a gente. né? Mas Volto com certeza, próxima falar vez de você vem chat, aí. de Vambora. tudo. A gente faz um ao vivo. Por que não, né? Bacana. Agradecer novamente a AVC Engenharia. Cadê a AVC Engenharia? Põe na nosso tela. apoiador. Peraí, Aê, no na banner. tela. Então, para você, gente que quiser fazer uma reforma, contratar para fazer algum serviço predial, empresarial ou de segurança de trabalho, as informações estão aqui, o QR Code está ali no cantinho, é só apontar o celular que não tem erro nenhum, tá bom? Pode confiar na AVC Engenharia. E o nosso Pix? Nosso Pix, tá? Vamos ver se eu acerto dessa Aê. vez. Quem gostou do conteúdo, quiser colaborar com o favor. canal,
QR Code também na descrição do vídeo. Qualquer quantia ajuda a gente aqui. E as nossas redes sociais, pedindo novamente para o pessoal nos acompanhar, se inscrever, comentar, mandar mensagem. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, @tudotalk. Só o Instagram que é Pode Tudo Talk. E é isso aí, gente. A gente Bora se lá? vê na próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Beijos. Beijo, tchau.